Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma temática bem interessante, que diz respeito à nossa salvação. Então nós vamos tratar, certo, da figura tanto do pecado original, quanto também de como esse pecado foi vencido, por meio de Deus, da sua atuação salvífica. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o livro do Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-e também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Nós podemos reparar por este texto que o pecado original, ele teve o seu início a partir do momento que a serpente, que na verdade não era propriamente uma serpente verdadeira, mas aqui nós estamos lidando com uma situação de analogia, certo? Em que o diabo, o demônio, o inimigo de Deus, ele sugestiona Eva que ela poderia comer do fruto da árvore proibida, o fruto da árvore que Deus havia determinado que eles não deveriam comer. Porque o homem ele foi criado para ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida na presença de Deus. Mas o homem induzido pelo demônio acabou, primeiramente por meio de Eva, desobedecendo a Deus. E essa desobediência não é unicamente fruto da atuação do demônio. O demônio tem uma atuação, sim, mas o homem tem uma escolha. O homem pode dizer não àquilo que o demônio está sugestionando. No entanto, Eva, a mulher, acabou sendo seduzida e enganada pelo demônio. E neste momento em diante, ela acabou, comendo do fruto da árvore proibida e levou também o seu marido Adão a pecar. Claro, ele não precisaria ter ouvido Eva, a sua mulher, mas mesmo assim ele pegou e escutou aquilo que ela estava dizendo. Então nós podemos ver também que não apenas o demônio induz os nossos atos pecaminosos, mas nós mesmos podemos ser levados a pecar por meio das pessoas que estão ao nosso redor, por meio daquelas sugestões que de certa forma também podem provir do demônio, do inimigo de Deus. Mas Deus, sabendo de tudo isso e sabendo que o homem, na sua fragilidade, ele cometeria esse tremendo erro, ele envia teu filho para que por meio dele o homem possa ser libertado desse pecado original.
Porque esse pecado nos leva à concupiscência, leva que nós passamos a querer coisas que são contrárias àquilo que Deus almeja para a nossa vida, aquilo que é o certo. Nós acabamos desejando nos afastar de Deus. Mas Jesus veio e nos deixou algo preciosíssimo. Além dele ter morrido para nos salvar, ele também nos deixou o Espírito Santo, o santificador, aquele que nos leva a discernir entre o certo e o errado, aquele que nos leva a nos purificar e estar em constante intimidade com Deus. Então pensamos isso neste momento. Pensamos que Deus esteja neste momento, por meio da nossa oração, que Ele esteja nos enviando o Espírito Santo, para que por meio da sua graça, nós podemos cada vez mais estar ao seu lado, estar seguindo os seus exemplos, o seu passo, os passos de Jesus. Podemos reconhecer Deus como sendo o nosso Salvador, Cristo como aquele que Deus enviou e como teu Filho veio para nos salvar e para nos redimir de todos os nossos pecados e nos restituir a graça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e que possamos ter um excelente Natal. Abraços.